aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Vem Espírito Santo, estou aqui. Aleluia. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O nosso coração é o seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O nosso coração é o seu altar. Aleluia. Grandiosamente te louvamos, ó Deus bendito, que nos faz triunfar sobre todas as coisas, meu Pai, neste 57º dia do propósito, meu Deus. Fidelidade com Deus é como sermos um atleta de Cristo e não perdermos o prêmio, a salvação, meu Pai. Vamos conferir, está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, no versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, né, no versículo 24, aqui do outro lado, ó. Vamos lá, vencedor. Ó, é uma promessa, hein, ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém? A palavra de Deus, ela é muito clara. Na verdade, vencedor, vencedora, este prêmio é o alvo mais precioso da nossa vida cristã. Por isso que temos que estar focado no alvo, Cristo, e não se preocupar com mais nada, porque Deus tem um domínio total de sua obra sobre todos e revela o oculto de cada coração, tanto os bons como os ruins, e cada fiel receberá dele o louvor. Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Eu vou deixar todas as passagens, mas enquanto nós lemos juntos, em nome de Jesus, o Espírito de Deus, nesse momento, trabalha em nós. Eu tenho absoluta certeza, você que acompanhar até o fim, no final sua vida vai estar mudada e transformada. Não só a sua vida, mas a minha e a de todos que creem, em nome de Jesus. Vamos lá, em 1 Coríntios, abra aí a sua Bíblia e vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, diz assim, ó, 1 Coríntios, né, capítulo 4, vamos aqui, os mistérios e dispenseiros, os ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus, 4, versículo 5. Portanto, ó, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então veja bem, vencedor, nós, vencedor, vencedora, não devemos julgar. Quando ele diz aí não julgar antes do tempo, o Senhor já está falando que ele tem o controle de tudo. Ele sabe quem erra, quem mente, quem engana, quem prega por amor, quem prega por interesse, quem prega para ganhar status, quem faz pregação para querer multidões, encher igreja, quem faz para encher os bolsos, enfim, toda e qualquer situação, o Senhor Jesus ele deixa claro nesse versículo que ele tem total controle. Então ele nos orienta como cristão que nós devemos, em nome de Jesus, de abrir mão de alguns dos nossos direitos pelo próximo. Vamos conferir lá
Vamos ler junto lá em 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 7 até o versículo 13. Vamos ler. Enquanto lemos, o Espírito de Deus trabalha em nosso interior e vai nos transformando. É assim que o Senhor Jesus transforma a vida de uma pessoa que não é cristã para se tornar cristã, de um cristão que está afastado, de um crente que está longe da palavra para voltar para a palavra, aquele que não é cristão. Como devemos ser a nossa conduta? Nós temos que correr focado no prêmio. Sempre o nosso alvo, em toda e qualquer situação, tem que ser Cristo, o Senhor Jesus, para que possamos garantir nossa salvação e também não sermos uma pedra de tropeço para o nosso próximo, seja ele cristão ou não. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 8, né? Capítulo 8, diz aí, ó, o título: Resposta às perguntas acerca da carne sacrificada aos ídolos. Aí vamos lá no versículo 7. Diz assim, ó, começa aqui, ó. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisa sacrificada ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. 8. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Ele diz assim: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se eu manjar escandalizar meu irmão, né? Nunca mais comerei carne para que o meu irmão se não escandalize. Você entendeu, vencedor? Vou lhe explicar. Vou resumir nesta palavra, vencedor. O que o Senhor Jesus está falando aí, os que levam os outros a pecar com seu mau exemplo, está pecando contra Cristo. Vamos ler o que o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 18, versículo 7. Vamos ler o que Jesus fala. E o crente que dá mau exemplo, ele está colocando seus desejos egoístas acima das verdades de Cristo. E nessa realidade ele está pecando contra o próprio Deus. Por isso, vamos ler, conferir o que o próprio Senhor Jesus diz na sua palavra, em Mateus 18, versículo 7. Diz assim, ó, Mateus 18, diz aí, ó, o maior no reino dos céus. O próprio Senhor Jesus, quando está de vermelho aqui, é a palavra do próprio Senhor Jesus, diz assim no 7, ó: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é missa que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier, por quem o escândalo vem. Você entendeu, vencedor? Então, nessa palavra aqui, o próprio Senhor Jesus, ele deixa claro, nós temos que ser humilde. O maior no reino de Deus é a gente ser humilde e ouvir o Senhor Jesus, que ele tem o controle total sobre a sua obra. Em outras palavras, ele está nos ensinando como nós sermos um verdadeiro atleta de Cristo. Nós temos que estar focado no prêmio, que é o Senhor Jesus, que é a nossa salvação eterna. E não tirar os olhos, não deixar que essas coisas, essas pessoas desviadas e essas pessoas, esses falsos crentes, falsos profetas, venham nos tirar do nosso foco com o Senhor Jesus, ou até mesmo mundano. No nosso trabalho, às vezes nós vamos ali num trabalho, uma coisa, e as pessoas não nos recebem bem,
e as pessoas fazem pouco caso e mentem e não são verdadeiras, nós temos que continuar focado no Senhor Jesus, porque Ele vai revelar o oculto, o porquê que isso está acontecendo. Nós, como atleta do Senhor Jesus, nós temos que estar focado. Um atleta, ele faz o seu treinamento, ele não perde o foco, vai treinando, porque ele sabe que no dia ele vai competir e um dia da nossa competição é o dia do juízo final, ou o tempo que nós temos aqui nessa terra, quando Jesus nos chamar. Nós temos que estar focado a todo momento, para não perder o maior prêmio, a nossa salvação eterna. E só alcançamos como um atleta verdadeiro de Cristo. Essa é a nossa corrida, sem perder o foco. O Senhor Jesus, vencedor, vencedora, Ele deixa muito bem claro na sua palavra que aqueles que colocam as falsas doutrinas, os desejos e prazeres mundanos acima das suas verdades, das verdades de Cristo, uma pessoa dessa, Jesus deixa claro que ela se une a Satanás, que é o pai da mentira. Vamos ler em João 8, versículo 44, o que o próprio Senhor Jesus fala sobre essas pessoas. Aqui, ó, João 8, né? A mulher adúltera. Aí vem aqui, ó, o discurso de Jesus sobre a sua missão. Quem é missão, nós temos que estar focado. Vamos lá no versículo 44, que é aqui em cima, ó. Ó, aqui vermelho é o próprio Senhor Jesus falando. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ponto final. Quem vai contestar o Senhor Jesus? Ninguém, porque é uma realidade. Por isso que nós, vencedora, não temos que sair do foco. Como atleta de Cristo, temos que guardar essa palavra no coração para não pecar contra Deus. Guardar essa palavra no nosso coração para nós não nos desviarmos para esses desviados. Entendeu, vencedor? E seguir firme, independente do que vai acontecer ou não. Se é na vida espiritual, na conjugal, e aplicar essa palavra em todas as áreas, seja no trabalho. A pessoa não quer, amém, você vira a página e segue em frente. Você entendeu? Nós não podemos parar a nossa vida por causa desses mente fraca. Temos que seguir com Cristo, porque Ele é o maior prêmio. A maior riqueza está conosco, e queremos levar essa riqueza para as pessoas, mas elas não querem. Então nós não podemos fazer nada, nós temos que seguir em frente, sem tirar os nossos olhos do alvo, que é o Senhor Jesus. Amém? Por isso, vencedor, nós devemos renunciar todas as coisas que nos eliminam para a corrida espiritual, para que tenta nos tirar do foco, do nosso prêmio da salvação. Vamos ler junto lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 5 até o versículo 22. Você tem fé de ler junto comigo? Enquanto lemos, o Espírito de Deus vai trabalhar no meu coração, no seu coração, no coração daqueles que creem. Vamos dar essa oferta ao Senhor Jesus e seja muito abençoado, como eu também vou estar sendo em lendo. Vamos ler lá, abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 5 até o 22. Vamos ver o que nos elimina. Nós temos que renunciar a todas essas coisas, porque elas, se a gente focar elas, ela vai nos eliminar da nossa corrida. E está amarrado e repreendido. Nós temos que estar focado. O atleta de Cristo, ele não perde o foco. Quando a pessoa está... É que nem agora a seleção. O pessoal está focado no treino. E nós temos que estar focado no nosso treino espiritual, que é para toda a eternidade. Vamos ler lá. Vamos ler, olha o que diz aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 10, está aqui, ó. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas tentaram. Se a gente não vigiar, a gente vai estar tentando o próprio Deus. Vamos ver aqui, ó, do 5, né? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram.
Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo aceitou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. E caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, olha só, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis, vocês reclamam muito, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, isto lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso, para quem já são para quem já são chegado os fins do século. Aí vem um 12 aí, ó. Aquele que cuida de estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação já promessa, senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Amém? Continuando, a idolatria e o culto de demônio. Temos que tomar cuidado para nós não... Essas coisas nos eliminam do nosso prêmio. Nós temos que estar focado, obedecer a palavra de Deus. Vamos continuar no 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aqui no 14, ó, tá vendo? 14, aí vamos no 15. Pelo que falo como a entendido, julgai vós mesmos o que digo. Ao 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, aleluia, porque todos participamos do mesmo pão, que é Jesus. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha só, liberdade e caridade cristã, que é o amor, né? Ó. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Amém? Veja, vencedor. Deus, você entendeu esses 22 versículos? Do 5 até o 22? Deus libertou o povo das mãos de Faraó no Egito, fez maravilhas, abriu o mar vermelho, sustentou o povo no deserto, e mesmo assim muitos desejaram voltar para o Egito, como muitos hoje desejam. Enfim, uma ingratidão e idolatria do povo. Eis o motivo que muitos morreram no deserto, como hoje vemos muitos estão mortos, desde o altar ao átrio. Você vê os escândalos aí dos pastores, bispos e etc., membros da igreja, pessoas que frequentam, os escândalos. É lamentável. É vergonhoso ver o comportamento de muitos crentes. Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, quando a pessoa ela trabalha num serviço, quando a pessoa mente para proteger seu emprego e seu patrão, a pessoa está negando a Cristo e sua fé nele, idolatrando o patrão e o seu emprego. Esse tipo de pessoa nunca conheceu Jesus e é um péssimo exemplo a seguir. Esses infiéis jamais entrarão no reino de Deus. Temos que estar vigilante para não cair da graça de Deus pela desgraça desse mundo. Ele diz aí, o que está de pé, tome cuidado para que não caia, no versículo 12. Ei, vencedor, vencedora, se nós não tivermos o autodomínio, a abnegação
e o amor ao próximo, nós mesmos seremos rejeitados por Deus, principalmente os pregadores do Evangelho. Por isso, vencedor, vencedora, devemos estar focadas nos princípios de Cristo e não, olha só, e não no mundo, e não nos princípios do mundo, para não perdermos nosso prêmio de valor incalculável aqui e para toda a eternidade. Vamos ler aí no 1 Coríntios 9, do versículo 25 até o versículo 27, amém? Vamos ler aí, ó, 1 Coríntios aqui, ó, 9, a liberdade, ó, o desinteresse e o fervor de Paulo, o atleta cristão, como atleta de Cristo, ó, vamos ler aí o 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, como o pessoal da seleção, a coroa corruptível. Eles treinam ali, tudo bonitinho, entendeu, vencedor, vencedora? Eles ficam focados, eles não perdem tempo, fica atendendo celular, ou fica se distraindo, não é? Fica no treino reservado. Temos que fazer o mesmo, tirar um tempo para Jesus, para que não venhamos nos distrair com nada, como agora. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém? Então veja bem, vencedor. Então veja bem, vencedor, vencedora. Nós temos que estar em primeiro lugar cuidando do nosso corpo espiritual. Esse é o treinamento que o Senhor Jesus nos dá, nos ensina. E se nós vivemos toda essa palavra que lemos juntos e colocar ela em prática em todas as áreas da nossa vida, até que é para dar errado vai dar certo. O Senhor Jesus abre a nossa visão e vai nos fazer enxergar as suas bênçãos, as suas maravilhas, repouso sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Você entendeu, vencedor, vencedora? Somente assim nós iremos alcançar esse prêmio, essa salvação eterna, e nada nessa terra vai nos tirar do foco. Por isso, faça uma alta avaliação. Não sou o seu juiz e nem você é o meu, mas Cristo, Ele está vendo tudo. Os ocultos que estão por aí, a podridão que está no meu evangelho e muitas outras coisas, não estou aqui para falar disso. Não cabe a nós julgar. Jesus está vendo tudo isso. Nós temos que estar focado, porque se a gente ficar se desviando, olha, você viu o escândalo de fulano, de beltano e de cicano e etc e tal, a gente acaba se envolvendo com o mundo e acaba perdendo o nosso maior prêmio, que é a salvação eterna. Jesus fala, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. No dia do juízo, muitos vão ficar. Jesus já declarou na palavra dele que ele vai dizer para muitos, principalmente os pregadores, apartai-vos de mim, maldito, nunca vos conheci. Mesmo com os impérios terrenos, nada disso leva a pessoa ao Senhor Jesus. O que leva a pessoa ao Senhor Jesus e Ele se agradar de cada um de nós é a nossa abnegação, é reduzir a nossa renúncia diária e a nossa maior vigilância contra o nosso maior inimigo. Somos nós mesmos. Por isso que temos que andar com os pensamentos de Cristo, pela mente de Cristo, pelos olhos do Senhor, falar pela boca do Espírito Santo, caminhar pelos passos de Jesus, erguer as mãos pelas mãos de Deus, em nome de Jesus. Tudo isso está na palavra do Senhor Jesus. Deus faz maravilhas extraordinárias. A Bíblia fala que Deus fazia maravilhas extraordinárias pela mão do apóstolo Paulo, que era um homem de renúncia, é um exemplo a ser seguido. A Bíblia fala, imitai-vos na fé. Nós temos que imitar o Senhor Jesus. Na verdade, nós temos que buscar o máximo da perfeição do Senhor Jesus, porque nunca vamos ser perfeitos.
Por isso todo dia temos que estar como um atleta, treinando diariamente esse treinamento. Hoje é o 57º dia do propósito, é como nos tornarmos um atleta de Cristo. E se cada um de nós, dos 4 cantos desse mundo, vivermos cada palavra que o Senhor Jesus falou ao nosso coração pela sua própria palavra de Deus, tenha certeza que em nome de Jesus, a sua vida, minha vida, já foi mudada e transformada a partir de hoje, porque Deus remove tudo aquilo que tem nos atrapalhado a seguir em frente com o Senhor Jesus. Muitas vezes a gente bate numa porta, insiste naquela porta, mas aquela porta ali muitas vezes não é digna. Muitas vezes Deus está nos dando um livramento, então nós não temos que estar murmurando, reclamando, temos que estar focado como um atleta cristão e não deixar que nada venha nos tirar do foco, porque eu já falei em outros vídeos e torno a repetir, quando a verdade chega, que é a palavra de Deus, a mentira cai por terra, o mal cai por terra, todas as armadilhas de Satanás caem por terra, todas as ciladas. Então esse é o foco, em o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória nós entregamos ao Senhor. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Você já entendeu porque você é inteligentíssimo, vencedor, vencedora. A Bíblia fala que Deus nos fez um pouco menor do que Ele, de honra e de glória Ele nos coroou, em nome de Jesus. Se nós usássemos pelo menos 10% da sabedoria que o Espírito de Deus nos deu, nossa vida seria outra, é totalmente transformada. Então vamos nos desligar desse mundo, não vamos ficar envolvidos nesse. Nós estamos no mundo, mas nós no mundo nós não somos, como o Senhor Jesus mesmo fala na sua própria palavra. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai, guarda o nosso coração, ó Espírito de Deus, transforma nossa mente, meu Pai, transforma, Senhor Jesus, o nosso coração pelo Teu coração, nos dá um coração segundo o coração de Deus, nos faça, meu Pai, em nome de Jesus, enxergar pelos Teus olhos, pensar pela Tua mente, falar pela Tua boca, unge-nos os nossos lábios, muitas vezes somos pesados de boca, ó Espírito de Deus, assim como o Senhor tocou nos lábios de Jeremias, na boca de Jeremias, e a partir daquele momento Jeremias falou pela unção do Teu Espírito, aleluia. Ô Espírito Santo, faça isso agora com cada um de nós nos 4 cantos deste mundo, com esse vencedor, com essa vencedora que adentrou, abriu a porta da sua casa para adentrarmos pelo Espírito do Senhor, aleluia, meu Pai. Louvado e enriquecido seja Teu nome, meu Deus. Nos dê a direção nutriente, meu Pai, são os ingredientes. Quando a pessoa está treinando um atleta, ele toma ali aquele negócio chamado whey, um monte de coisa. O nosso whey é a Tua palavra, a nossa vitamina, meu Pai, a palavra do Senhor, é a presença do Teu Espírito, meu Deus, sobre nós. Oh, meu Pai, nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Vem, meu Pai, derramar do Teu Espírito, vem nos capacitar, meu Pai, a sermos esse atleta focado e não desviarmos a nossa atenção para nada deste mundo e sigamos em nome de Jesus, para que não sejamos pedra de tropeço para ninguém, meu Pai, independente do credo religioso ou das condições sociais de cada um. Fazemos para o Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por nos salvar. Perdoa os nossos erros. Meu Pai, nós nos arrependemos de tudo aquilo que fizemos que tem desagradado ao Senhor. Tem misericórdia, nos renova na força, aleluia, e no poder do Teu Espírito Santo, meu Pai. Toda a honra e toda a glória nós entregamos nas Tuas mãos, não somente hoje, mas amanhã e para todo sempre, aleluia. Toda honra, aleluia, toda glória e todo louvor a Ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo Seu imenso amor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a você também, vencedor,
vencedora, que abriu a porta da sua casa para entrarmos pelo Espírito de Deus. Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus e até a próxima. Amém?